Olá, tudo bem? A leitura de hoje é do Venusflix. Essa é uma leitura aberta, temporal, então pega aquilo que fizer sentido para você e o que não fizer sentido, deixa fluir, porque com certeza vai servir para uma outra pessoa. E antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, comentar, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e faz essa mensagem, essa leitura chegar para mais pessoas. Bom, a leitura de hoje vem numa energia muito profunda. Aqui nós vamos trabalhar profundidade emocional, profundidade nos encontros e principalmente aquilo que certas conexões despertam dentro da gente. As cartas mostram muito sobre encontros que acontecem de forma despretensiosa, encontros cotidianos, simples, mas que carregam uma profundidade difícil de explicar. É aquela conexão que simplesmente bate. Você não entende racionalmente, mas sente. E quando percebe, já existe afeto, já existe elo, já existe troca emocional. Esses encontros trazem um espelho muito forte para você, um espelho emocional ativo, porque certas pessoas despertam o lado bonito do sentir, o lado leve da conexão, o lado fértil da coisa, só que essa energia contrasta muito com outros encontros da sua vida. Aqui aparece uma energia muito desértica, seca, relações onde o afeto vinha muito com aprisionamento, posse, ambiguidade, medo, escassez emocional. Enquanto algumas conexões expandiram você, outras conexões diminuíram. E a leitura mostra que você está num momento de processamento, um momento de comparação. Você começa a olhar para a sua história e perceber, nossa, como algumas pessoas me faziam bem de forma tão simples. Pequenos detalhes preenchiam você emocionalmente. Quando você olha para trás, você consegue ter esse entendimento. E outras conexões eram uma vastidão de falta. Era sempre dúvida, era sempre insuficiência, era sempre você tentando, sustentando algo sozinho, tentando arrancar sentimento, presença, validação, tudo na força. E isso vai mostrando uma diferença muito importante, que existem encontros que despertam o seu melhor e outros que despertam feridas profundas dentro de você. Algumas conexões fazem você se sentir visto, valorizado emocionalmente, seguro. Já outras fazem você se diminuir, se invisibilizar, entrar em medo de rejeição, entrar em carência, entrar numa tentativa constante de merecer amor. Então hoje você consegue comparar, você consegue perceber como uma conexão expande e como uma outra te encurrala, como uma desperta vida dentro de você e como outra seca você emocionalmente. E talvez seja uma das maiores profundidades dessa leitura, entender que nem todo encontro leva você para quem você realmente é. Alguns encontros aproximam você da sua essência, já outros te afasta completamente dela. Mas por que que as cartas estão falando tanto sobre esses encontros e principalmente sobre esses contrastes aí que você vivenciou? Porque hoje existe uma insegurança muito grande dentro de você quando o assunto é afeto. Aqui aparece alguém que tem muita capacidade de amar, tem capacidade de criar vínculo, capacidade de troca emocional. Só que ao mesmo tempo, existe uma trava muito grande na demonstração desse afeto. É como se hoje você tivesse alguém que mexe com você, alguém que desperta a vontade de aproximação, vontade de conexão, vontade de troca, mas você ainda sente medo de ir até essa pessoa. Para alguns aqui, pode ser uma nova aproximação, para outros, pode ser uma reaproximação, e também há outros casos de, falando assim, de amizade, de parceria profissional, alguém que você sente muita vontade de construir alguma coisa. Aqui não sintetiza só romance. Aqui fala de conexões no geral também. Mas existe em você uma insegurança.
E essa insegurança vem justamente da fase mais desértica da sua vida emocional, porque você ainda está muito afinizado com a falta que você viveu, mais do que com o amor que você viveu antes. Você tem histórico suficiente para comparar. Você já viveu encontros leves, férteis, encontros que foram emocionais de verdade, mas como as conexões boas fluíram naturalmente, você começou a enxergar isso como uma exceção, como algo raro demais para acontecer de novo. Então hoje você se distancia da sua própria capacidade afetiva. É como se o amor, a reciprocidade, a conexão saudável fossem impossíveis para os outros, mas distantes de você. E aqui aparece uma trava muito forte, a dificuldade de demonstrar. Porque demonstrar para você virou vulnerabilidade, virou fraqueza, virou algo que depende totalmente da aceitação do outro. Só que a leitura mostra uma coisa muito importante: o fluxo emocional não nasce da validação do outro, ele nasce em você primeiro. Se o outro não recebe, isso não anula a existência da capacidade de amar, de sentir, de trocar. Só que existe uma ferida muito grande aí ligada a um desencontro emocional aí do passado, e isso é muito forte aqui. Você acabou se conectando mais com o desencontro do que com os encontros que realmente aconteceram na sua vida, que foram verdadeiros. Porque essa conexão desértica, ela tocou feridas profundas. Era uma energia seca, infértil, mas que conseguiu criar um vínculo doentio justamente porque conversava com as vulnerabilidades antigas aí suas. Então você começou a enxergar a conexão aonde não tinha, onde só tinha apego, não era encontro, era desencontro. E mesmo assim você tentou transformar aquilo em amor. Tentou forçar uma reciprocidade, tentou sustentar sozinho algo que não fluía naturalmente. As cartas mostram pessoas que não conseguiam se entender emocionalmente, pessoas que se confrontavam o tempo inteiro, espelhos emocionais negativos. E justamente por isso essa situação conseguiu quebrar defesas suas, que talvez nunca devessem ter sido quebradas daquela forma. Então, hoje existe medo de confiar no seu próprio sentir, porque você pensa, se eu me apeguei tanto numa conexão que me fazia mal, como que eu vou saber diferenciar agora? Mas a leitura mostra que aquilo não era profundidade emocional, era carência encontrando carência, era vulnerabilidade tentando sobreviver dentro de escassez. E quando a gente está no deserto, qualquer gota parece salvação. Então você superestimou migalhas emocionais porque estava emocionalmente sedento. Só que hoje existe uma nova energia entrando na sua vida. E o que mais assusta você é justamente o fato dessa conexão fluir. Hoje aparece alguém que desperta reciprocidade real. Você sente receptividade, você sente troca, você sente presença, sente que o movimento vai e volta. E isso bagunça você, emocionalmente falando. Porque talvez seja exatamente aquilo que você sempre quis viver. Essa pessoa mostra, mesmo sem perceber, que você não precisa se diminuir para ser amado, não precisa implorar presença, não precisa se podar o tempo todo para receber respeito, carinho, atenção, validação. Isso mexe profundamente com você. Porque agora você está tendo contato com um encontro verdadeiro. Não perfeito, não é romantizado, mas é fluido. E existe uma diferença muito grande entre intensidade e esforço. O desencontro do passado era intenso, mas era sofrido, era pesado, era desgastante e desequilibrado emocionalmente. Já essa nova energia atual, ela flui. E aqui aparecem pessoas mais maduras emocionalmente, pessoas que não estão brincando com sentimento, pessoas que conseguem gostar sem transformar afeto em manipulação, posse, jogo emocional. E mesmo existindo barreiras entre vocês,
As barreiras não são intransponíveis, como no passado. O fluxo continua acontecendo. Tem medo, tem mecanismo de defesa, tem alertas emocionais vindo do passado, mas ainda assim as emoções continuam correndo entre vocês. E isso mostra muito algo importante, que hoje você está vivendo um campo fértil. Só que ainda olha para essa conexão através da lente lá do deserto do passado. Então a leitura pede para você parar de se conectar tanto com a narrativa da falta, porque quando você se afiniza demais com a escassez, você leva o deserto para dentro das relações que poderiam florescer. As cartas mostram que talvez esteja chegando o momento de aprender a se render ao que funciona, porque antes você se rendia por medo de perder, por manipulação emocional, por necessidade de ser amado. Agora a vida está mostrando outro caminho. O caminho de uma troca que não precisa arrancar amor na força, o caminho de um afeto que simplesmente acontece. Então hoje realmente é diferente, mas é um diferente que é bom. Bom, e depois de todo esse aprofundamento, depois desse processamento emocional todo, agora a leitura ela vem para a prática, porque não adianta só entender, não adianta só tomar consciência. Tem uma hora que isso precisa descer para a vida real, precisa vir para o corpo, sabe? E as cartas mostram justamente isso. Existe um encontro acontecendo na sua vida, existe uma pessoa que hoje atravessa você de forma positiva, ela funciona como um espelho positivo, essa pessoa desperta em você um outro jeito de sentir, um outro jeito de se relacionar, um outro jeito de existir emocionalmente. Isso pode acontecer no amor, na amizade, numa troca criativa, em qualquer outra área que exista conexão verdadeira. Então aqui aparece muito uma energia de encontro fértil, que é quando duas pessoas conseguem construir coisas boas juntas. Só que junto disso também vem as travas de cada um, porque talvez você esteja olhando para essa situação e pensando, essa pessoa é ideal, mas apareceu no momento errado. Só que a leitura fala justamente do contrário, ela apareceu na hora certa. Porque essa conexão não veio quando você estava perfeito, perfeita. Ela veio justamente para ajudar você a sair da energia desértica. Essa pessoa provoca, sim, você emocionalmente, mas ela provoca de forma positiva. Ela mostra contrastes, fluidez, ela mostra como que uma conexão saudável funciona na prática. E talvez seja exatamente isso que esteja mexendo tanto com você. Porque antes você romantizava a falta. Você insistia em lugares onde só tinha escassez emocional. Você permanecia em situações que diminuíam você, que te aprisionavam, que faziam você acreditar que amar precisava de sofrimento. E agora a vida está mostrando outra coisa. As cartas mostram muito essa diferença. O deserto, a água, de um lado tem imensidão de seca emocional, de outro tem fluidez, prosperidade, movimento, fertilidade emocional. Aqui aparecem energias que se correspondem, como um rei de copas e uma rainha de copas. Não necessariamente falando de romance, falando de compatibilidade emocional, falando de energias que conseguem conversar. E isso não significa perfeição, porque essa pessoa também não veio pronta. Ela também tem barreiras, essa pessoa também tem mecanismos de defesa, assim como você. Só que diferente das conexões do passado, aqui existe o quê? Disposição emocional. Existe vontade de construir. E talvez essa seja a maior diferença agora que você está vivendo uma reconstrução madura. Não é mais aquele jogo emocional, infantil, tudo é estratégia, manipulação, silêncio calculado, disputa de ego. Aqui as coisas começam a acontecer de forma mais espontânea. Se alguém se afasta um pouco, não é necessariamente punição emocional. Às vezes é só espaço, é só o momento da pessoa
a outra consegue compreender isso sem transformar tudo em guerra emocional. É muito diferente. E essa nova conexão está ensinando você justamente isso, que vínculo saudável não nasce de controle, nasce de presença, nasce de espontaneidade, nasce de duas pessoas inteiras se encontrando. E isso é muito importante. Vocês não são duas metades tentando se completar. São dois mundos querendo coexistir sem se destruir. Porque antes existia choque, agora existe encontro. Antes existia disputa emocional, agora existe troca. E a leitura fala muito sobre parar de criar distância emocional onde ela não precisa existir, porque existe uma tendência sua de sabotagem, de levantar barreiras antes mesmo da conexão crescer. Só que aqui as cartas mostram: você não está em pedaços como pensa. Você passou por muita coisa, sim, mas continua inteiro. Tanto que essa conexão conseguiu tocar você, conseguiu atravessar as suas armaduras, e você também atravessou defesas dessa outra pessoa. Então, aqui existe vida, existe emoção viva, espontaneidade viva, e talvez seja exatamente isso que esteja assustando você. O fato dessa conexão não parecer um campo de guerra, porque o ser emocional ficou tão acostumado ao deserto que agora a fluidez parece estranha. Mas a prática da leitura vem justamente para mostrar que você não precisa mais viver relações baseadas em sobrevivência emocional, você não precisa mais implorar reciprocidade, você não precisa mais transformar migalha em prova de amor, porque quando existe conexão verdadeira, existe troca natural. Uma hora um faz, outra hora o outro que recebe, depois os papéis se alternam naturalmente. Isso é reciprocidade, não é jogo, não é cálculo, não é manipulação emocional. E a leitura bate muito com uma coisa: você estava vivendo as relações de forma extremamente racionalizada, como se tudo fosse estratégia. Ah, se eu fizer isso, a pessoa faz aquilo. Se eu agir assim, vou receber tal reação. Só que a conexão real não funciona como um jogo de xadrez. Ela funciona no espontâneo, no vivo, no improviso emocional da vida. E talvez essa pessoa esteja chegando justamente para tirar você do modo editado. Porque no ensaiado, todo mundo consegue performar. Mas e no ao vivo? É no ao vivo que a verdade emocional aparece. E é isso que essa conexão está despertando. O seu lado espontâneo, o seu jeito natural de gostar, o seu jeito natural de amar, o seu jeito natural de demonstrar presença, mesmo que você seja alguém mais racional, mais lógico, mais reservado, porque a leitura não está dizendo que você precisa virar uma pessoa extremamente romântica ou expansiva. Só está dizendo que você precisa voltar para o seu natural, porque essa passagem desértica afastou você do seu natural emocional e fez você acreditar que precisava performar para ser amado. E agora aparece alguém que talvez goste justamente da sua verdade, do seu jeito real, sem personagem, sem performance, sem máscara emocional, sem máscara social. E isso cria uma conexão muito mais madura, porque aqui ninguém está tentando dominar ninguém. Ninguém está tentando vencer emocionalmente. Tem espaço para as imperfeições, tem espaço para os defeitos, espaço para os ritmos diferentes. E a leitura fala uma coisa muito importante: vai aos poucos. Não tente chegar perfeito, não tente controlar tudo. É como voltar a movimentar o corpo que ficou rígido por muito tempo. No começo existe medo, existe tensão, existe insegurança, mas aos poucos o corpo volta a confiar no movimento. E emocionalmente é a mesma coisa. A vida está pedindo para você experimentar essa nova fluidez, sem transformar tudo numa prova de sobrevivência emocional. Porque talvez essa conexão nem tenha vindo para garantir eternidade. Ela veio para devolver vida ao seu emocional,
para lembrar você de que ainda consegue sentir. Você ainda consegue sentir. Ainda consegue se abrir. Ainda consegue viver uma troca saudável. E talvez essa seja a verdadeira prática dessa leitura. Parar de viver relações no medo e começar a viver relações na presença. Bom, e agora para finalizar, eu tirei uma carta do Tarô Zen de Osho e saiu para vocês sofrimento. Eu vou fazer uma leitura que vem uma historinha com essa carta. Então, eu vou ler esse trecho e depois eu vou comentar com vocês com uma reflexão final dessa leitura que veio para vocês hoje. Vamos lá. Esta figura é de Ananda, primo e discípulo do Buda Gautama. Ele esteve ao lado de Buda constantemente, cuidando de cada necessidade dele por 42 anos. Quando Buda morreu, conta-se que Ananda estava ainda ao seu lado, chorando. Os outros discípulos repreenderam-no por ele não estar entendendo. Buda havia morrido completamente realizado. Ananda deveria estar celebrando. Mas Ananda respondeu: vocês é que não estão compreendendo. Não estou chorando por ele, mas por mim mesmo, porque ao longo desses anos todos eu estive constantemente ao seu lado e mesmo assim não consegui atingir. Ananda ficou acordado a noite inteira, meditando profundamente e sentindo sua dor, sua tristeza. Diz a história que quando o dia amanheceu, ele estava iluminado. Tempos de grande sofrimento trazem em si, potencialmente, tempos de grande transformação. Para que a transformação aconteça, porém, é preciso irmos fundo às raízes da nossa dor, vivenciando a dor exatamente como ela é, sem culpa e sem autopiedade. Bom, essa mensagem ela conversa muito com tudo que saiu aqui na leitura hoje, porque essa leitura trabalhou lugares muito profundos seus, trabalhou dores emocionais profundas, padrões emocionais, faltas emocionais, justamente para trazer mais consciência, mais entendimento e mais luz para isso. E aqui dá para entender que você aprendeu a sobreviver emocionalmente na falta. Você aprendeu a viver o amor, o afeto, as relações numa estrutura muito escassa. Talvez faltou cuidado, faltou acolhimento, talvez faltou validação emocional em momentos muito importantes da sua vida, até lá atrás, na infância mesmo. Então, quando veio essa passagem desértica, essa conexão mais pesada, esse desencontro emocional, aquilo encontrou um terreno que já tinha faltas antigas. Então, por isso que a situação conseguiu se instalar tão profundamente na sua vida, porque aquilo ficou familiar para você. A falta ficou familiar, a escassez ficou familiar, o sobreviver emocionalmente ficou familiar. E hoje essa leitura veio justamente mexendo nisso, porque agora existe uma conexão, uma situação, uma troca que provoca você positivamente, que traz contraste, que traz cuidado, que traz presença, que traz reciprocidade. Só que quando alguém viveu muito tempo na falta, começa até a desconfiar quando recebe algo bom. Começa a levantar barreiras, mecanismos de defesa, rejeição. E essa historinha do Ananda conversa muito com isso, porque ele sofreu a falta do Buda. Ele não conseguiu simplesmente celebrar naquele momento, porque o lado humano dele sentiu a dor. E é isso que acontece com você também. Hoje talvez exista algo bom acontecendo, uma conexão positiva entrando na sua vida, mas você ainda está muito conectado com a dor da falta. Só que a grande diferença da história é o que ele fez com essa dor. Ele não ficou só reagindo, ele acolheu, ele meditou aquela dor, ele atravessou aquilo conscientemente. E a leitura fala justamente isso para você. Talvez até hoje você só tenha reagido às suas dores emocionais. E principalmente reagido criando barreiras, repelindo quem gosta de você, desconfiando do afeto, se culpando pelo passado, se questionando por que eu fui tão longe, por que eu aceitei tão pouco, por que eu continuei ali. Só que agora não é mais sobre culpa, é sobre entender a raiz da coisa, entender por que você via amor onde não tinha,
onde existia só falta, entender por que que você insistia em lugares que te machucavam, entender por que que o deserto parecia tão familiar. Porque quando você acolhe isso de verdade, você para de operar emocionalmente na carência. E aí você começa a mudar naturalmente. Você começa a relaxar mais nas conexões, você começa a entender onde existe troca de verdade, onde existe reciprocidade, onde você pode ficar sem precisar sobreviver emocionalmente. E aí você para de entregar para o outro o poder de validar você ou diminuir você. Porque no fim das contas, essa leitura toda falou sobre isso, sobre aprender a trocar de forma madura, sem operar na falta, sem operar na carência, sem transformar a relação em jogo emocional, mas sim aprender a viver uma troca com igualdade emocional. É isso, é saber lidar com o bom, com as coisas boas que estão acontecendo, sem ficar colocando barreiras naquilo, deixando aquilo fluir. Mas no geral dá para entender aqui que está fluindo bem, mas você tem as suas resistências. Eu acho que a leitura toda pediu para você dar uma chance para essa nova conexão na sua vida, mas principalmente uma chance para você se permitir ser amado, se permitir viver uma troca com mais verdade, mais fluidez, sem essa armadura, sem esse deserto. É sair do deserto. Acho que a leitura toda está te chamando para sair desse deserto. Ele não existe mais hoje, ele é muito simbólico, mas você ainda volta nesse deserto. Então a leitura está pedindo: sai desse deserto, vamos para essa fluidez aqui, para essa situação aberta, para essa troca que te preenche muito mais e que você é amado, amada, simplesmente sendo você, sem performar ser uma outra pessoa, sem performar nada, com as suas qualidades, com seus defeitos, com as suas fragilidades, com as suas vulnerabilidades e também com as suas forças, porque tem pessoas que nem conseguem amar a gente pela nossa força, pelo nosso até o nosso empoderamento, né? Então, se você encontra uma pessoa que respeita você como um todo, então aí vale a pena tentar, aí vale a pena tentar construir uma relação e fazer essa conexão evoluir na vida. Então isso vale para vários tipos de relações. Aqui não se resume só às relações amorosas, é de outras esferas também, que fazem muita diferença na nossa vida, a troca no geral, né? A troca na amizade, a troca no profissional, a troca em grupos que a gente se sente parte. Então, é sobre isso que está falando aqui no geral, para você tentar mesmo construir bons relacionamentos aonde você vê essa energia fluindo e a não fazer o contrário, a não levantar barreiras, a não sabotar relações que estão indo bem, relações que estão te preenchendo de forma positiva. E não é só sobre isso, não. É relações que você tem a troca mesmo e que você consegue principalmente expressar, porque a gente quer muito ser amado, muito ser aceito, muito pertencer, mas a gente também quer amar. Então, quando você tem espaço para amar, é o mais interessante aqui, é o que vem no geral dessa leitura. Bom, eu vou parar por aqui. Eu espero que essa leitura tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.